Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcelo. E eu sou a Andrea. E está no ar a primeira edição do programa Pedagogiando. Na nossa primeira edição vamos falar sobre o João Henrique Pestalozzi, o fundador da Escola Nova. O educador que levou o afeto às salas de aula. Esse educador também aprimorou as suas teorias e práticas e também acreditava na renovação da educação. Ele também acreditava que a escola deveria ser uma extensão do lar da criança. Quer conhecer um pouquinho mais sobre Pestalozzi? Dá uma olhadinha no VT. João Henrique Pestalozzi nasceu em Zurique, Suíça, no ano de 1746. Órfão de pai aos 4 anos, passou por grandes dificuldades com sua mãe e 3 irmãos. Durante a invasão napoleônica, em 1798, quando a cidade de Stans foi invadida e seus habitantes foram massacrados pelas tropas, Pestalozzi reuniu as crianças desamparadas e passou a cuidar delas em meio a mais precárias condições. Pestalozzi foi quem levou o afeto para dentro da sala de aula e sempre achou que o amor era uma das maiores ferramentas de ensino e aprendizagem das crianças, em especial o amor materno. Para o educador suíço, os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma na criança. Costumava comparar o ofício de professor ao de um jardineiro, que deveria providenciar as melhores condições externas para que as plantas seguissem o desenvolvimento natural. Ele gostava de lembrar que a semente traz em si o projeto da árvore toda. A criança, na concepção de Pestalozzi, era um ser puro, bom em toda a sua essência e possuidor de uma natureza divina que deveria ser cultivada e descoberta para atingir a plenitude. Influenciado pelas ideias de Jean-Jacques Rousseau, acreditava que a educação como um desenvolvimento total do indivíduo, num conjunto moral, intelectual e físico, cuja potencialidade se encontra na criança, que deve ser estimulada principalmente no ar livre em que vive. A escola deve ser a continuação do lar, e no lar que se encontra o fundamento de toda a cultura verdadeiramente humana e social, concluída o educador. Pestalozzi acreditava que o indivíduo, desde criança, possui todos os meios necessários para a socialização plena e que o papel do educador é justamente promover o desenvolvimento desses valores já existentes em cada indivíduo, sempre ressaltando a importância da família na formação da personalidade. E ele entendia que o conhecimento não é propriamente adquirido, mas sim desenvolvido, pois cada ser humano já nasce com a tendência espontânea da natureza de seu próprio desenvolvimento. Somente precisa do estímulo do educador. Antecipando concepções do movimento da Escola Nova, que só surgiria na virada do século XIX para o século XX, a escola idealizada por Pestalozzi deveria ser não só uma extensão do lar, mas como inspira-se no ambiente familiar para oferecer uma atmosfera de segurança e afeto. Em suas escolas não havia notas ou provas, castigos ou recompensas, numa época em que chicotear os alunos era comum. A disciplina exterior na escola de Pestalozzi era substituída pelo cultivo da disciplina interior, essencial à moral protestante. Em 1805, Pestalozzi fundou o famoso internato de Yverdon, cujas atividades principais eram desenho, escrita, canto, educação física, modelagem, cartografia e a excursão ao ar livre. Durante os 20 anos de fundamento, a escola foi frequentada por estudantes de vários países europeus. Tal instituto, devido à sua popularidade, ganhou renome internacional. João Henrique Pestalozzi casou-se com Anna Schurz, que lhe deu um filho, Jacob, falecido ainda jovem. Jacob, porém, deixou-lhe Gottlieb e permaneceu ao lado do avô até os últimos dias de sua vida. Bem, essa é a história de um incrível pesquisador e pensador chamado João Henrique Pestalozzi. É isso aí. Esperamos que tenham gostado do nosso programa. Obrigada pela audiência e até a próxima. Boa noite. Boa noite.